Então eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, em Gênesis capítulo 4, nós vamos nos concentrar nos versos 1 a 16, e nós vamos ler à medida em que nós chegarmos em cada uma dessas porções aqui. Gênesis capítulo 4, nós já oramos e podemos meditar na palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, se você puder, que a gente vai olhar esses textos ao longo de todo o nosso tempo juntos aqui. Hoje eu já não quero dar uma palestra, então hoje eu já coloquei o meu chapéu de pastor e a minha ideia é, de fato, pregar. A estrutura de um drama clássico, do gênero literário de drama, é geralmente dividido em 5, ou a gente pode dividir também em 4 atos, né, de todo bom drama. No primeiro ato, nós temos a introdução. Na introdução, nós temos uma exposição do cenário, nós conhecemos os personagens daquela peça. Shakespeare era muito bom em dividir as suas peças nessa divisão clássica. Nós temos ali na introdução o estado inicial da história, está tudo bonitinho no início daquele filme, não é assim? Tudo está harmonioso, em paz. Aí nós chegamos no segundo ato do drama, crise. Alguma coisa acontece, um conflito marca uma virada na história, desencadeando uma série de outros acontecimentos. E aí o drama começa a ser levado adiante. E aí nós temos um terceiro ato da peça, que é o clímax. Aqui nós temos a apresentação da solução para a crise que foi introduzida lá no início, no segundo ato. Alguma coisa acontece, o herói finalmente consegue desarmar aquela bomba num filme de ação, e aí nós temos a solução do problema. No quarto ato, nós temos uma ação em queda. Você pode imaginar um drama clássico como uma pirâmide, esses 4 atos. Começa aqui embaixo com a introdução, a apresentação do cenário, começa a subir com a crise. Deu uma crise, aconteceu algo, começa a subir na pirâmide. O clímax é o ponto máximo, o ápice da pirâmide. Depois daí nós começamos a descer no quarto ato. Os eventos que se seguem ao clímax começam a resolver o conflito. E por último nós estacionamos no desfecho, que é o fim da história, geralmente amarrando as pontas soltas e dialogando com o início da história. O enredo das Escrituras possui uma estrutura muito semelhante, irmãos. Os primeiros 2 capítulos de Gênesis, como eu mencionei em algumas das minhas palestras, são equivalentes à introdução de todo o drama da história da humanidade. Nesses primeiros 2 capítulos, nós temos a introdução dos personagens, Deus, Adão, Eva, o cosmos, animais, tudo mais. Os principais, obviamente, Deus, Adão e Eva. E tudo está em harmonia nesse início, mas o segundo ato do enredo das Escrituras começa logo em seguida, como eu também mencionei, no capítulo 3, nós temos uma crise, pecado, crise no jardim. Em seguida, tudo que nós temos depois desta crise é um desenvolvimento do capítulo 3. A crise, junto com os personagens, e o personagem principal, Deus, agindo, trabalhando na história para produzir a solução para essa crise. O clímax, o ápice, o ponto máximo de todo o enredo das Escrituras é Cristo Jesus no Monte Calvário. Ali nós chegamos na solução final e definitiva para o problema da história da humanidade introduzido em Gênesis 3. Desde então, nós estamos naquela ação que sucede em queda após o clímax. Nós vivemos nessa tensão, como nós vimos, ainda lidando com os resquícios do pecado em nós, mas como novas criaturas, até chegarmos no desfecho final, quando o Senhor Jesus retornar e então consumar novos céus e nova terra. Gênesis 1 e 2, então, nos traz este cenário inicial, a crise em Gênesis 3. O que nós encontramos no capítulo que nós nos propomos a pregar essa noite, no qual nós meditaremos nessa noite, nós temos aqui uma intensificação da crise.
Esta crise vai progredindo gradualmente em termos de perversidade, maldade, até nós chegarmos no clímax. E os primeiros 11 capítulos, do 4 ao 11, na verdade, em Gênesis, nós temos uma demonstração do que seria esta grande divisão, esta grande fragmentação dos relacionamentos causados em Gênesis 3, até que nós nos encontramos no restante das Escrituras, desenvolvendo todo o drama que se inicia no capítulo 3. Como eu já disse para aqueles que estavam aqui, e aí eu sei que nós temos aqui alguns irmãos queridos que não estavam na conferência, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, é onde nós temos a harmonia do cosmos e da criação. O homem está em um perfeito relacionamento com Deus, a paz entre Deus e a humanidade. Como fruto desta paz, a ausência do pecado, homem e mulher também estão em perfeita harmonia, a paz horizontal, social. E a humanidade está em perfeita harmonia e paz também com a natureza, com a criação de Deus. Não há nenhum problema no jardim do nosso Senhor, entende? Mas quando o pecado ocorre, a ameaça de Deus se cumpre, quando Ele diz que no dia em que comeres deste fruto, certamente morrerás. E a morte de que Deus fala ali não é simplesmente a morte física, mas é muito mais do que isso. É a separação espiritual de Criador entre Criador e criatura. A alienação da criação de Deus. O distanciamento da fonte da vida, a distorção da imagem de Deus em nós, morte, pecado, a alienação de Deus com a humanidade, desencadeia uma série de fragmentação de relacionamentos na criação de Deus, homem e mulher, seres humanos e a natureza. Eis a grande crise do enredo das Escrituras. Gênesis 4, então, registra a consequência última da ruptura do relacionamento humano-divino, o assassinato de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Se no capítulo 3 nós temos a morte espiritual da humanidade, no capítulo 4 nós temos a consequência imediata disto. O assassinato de um ser à imagem de Deus. A relação entre os capítulos 3 e 4 é evidente em uma leitura rápida dos dois capítulos. Por exemplo, nós encontramos a mesma estrutura em ambos os capítulos. Nós temos, primeiro, a entrada do pecado, o anúncio da punição da parte de Deus, a condenação de Deus por conta do pecado, um sinal da graça de Deus e, por último, a punição. O capítulo 4, então, apresenta uma intensificação dos elementos do capítulo 3. O pecado agora está mais firmemente arraigado e a humanidade está ainda mais distante de Deus. E é isso que eu quero destacar essa noite, a essência da crise humana, a essência do problema humano é mais do que falta de recursos materiais, de dinheiro ou de saúde. O grande problema da humanidade é a alienação de Deus, a separação de Criador, entre Criador e criatura. Mas nós não ficamos no desespero, como nós mostraremos no final, até mesmo em Gênesis 4. Nós temos vislumbres da graça de Deus, apontando para a grande solução que Ele providenciaria em breve. A quebra do relacionamento fundamental divino-humano resulta na desarmonia de todas as demais esferas de relacionamentos. E então eu argumentaria de forma bem parcial que uma das grandes respostas que o enredo das Escrituras busca responder é: como é possível reconciliar seres tão miseráveis e pecadores e culpados com um ser tão santo, puro e justo? Eis a grande crise que o Evangelho resolve. Mas antes de chegarmos lá, vamos dar uma olhada para o capítulo 4 de Gênesis. E a primeira coisa que eu quero olhar é o cenário montado para nós nos versos 1 a 7.
Diz assim a palavra de Deus: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nos versos 1 e 2, nós temos o nascimento de Caim e Abel, os irmãos, o primogênito Caim e o seu irmão mais novo, Abel. Embora fique claro aqui que o nascimento destes dois filhos tenha sido gerado por meios obviamente naturais, marido e mulher coabitando e gerando filhos, nós temos aqui também o resultado da graça divina em permitir a procriação de seres caídos como Adão e Eva. Porque embora o primeiro casal tenha perdido a vida eterna, eles continuam o propósito divino de multiplicação e povoamento da terra. Um comentarista observa que o que nós vemos aqui, abre aspas, são os primeiros sinais da redenção prometida na advertência de Deus à serpente sobre a derrota do pecado, o nascimento da semente da mulher. Seria por meio da mulher, do fruto do seu ventre, que Deus providenciaria uma solução final para a crise de Gênesis 3, para a crise do jardim. Porém, o pecado levou a melhor na vida de Caim, como nós sabemos. E nós temos nos versos 2, na segunda metade até o verso 8, o pecado de Caim. O registro de suas profissões aqui provavelmente serve para informar aos leitores o motivo de cada um trazer o tipo de oferta que eles trouxeram. Abel era um pastor, ele traz então do seu rebanho. Caim, por outro lado, lavrador, traz também do fruto da terra para Deus. E a pergunta que nós nos fazemos é: por que Deus se agrada da oferta de um, mas não se agrada da oferta do outro? Moisés, escritor do Pentateuco, desses 5 primeiros livros da Bíblia, não nos descreve o motivo de Deus. Por que Deus rejeitou Caim, mas aceitou Abel? Ele não nos fala, pelo menos explicitamente, mas eu pessoalmente não creio que o problema aqui tenha sido o tipo de sacrifício. Não, Deus queria sacrifício de sangue, portanto Abel acertou. Trouxe do seu rebanho sangue, gordura ao Senhor e ele aceitou isso. Mas, por outro lado, ele não aceitaria do fruto da lavoura. Mas Deus, mais adiante em Levíticos, vai estabelecer ofertas de cereais. O problema, então, parece não ser o tipo de oferta. O problema parece ser indicado por Moisés quando ele diz o seguinte para nós. Aconteceu que, no verso 3, no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. O restante do versículo: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Algumas coisas aqui. Provavelmente, com base no que Moisés nos descreve, Caim trouxe qualquer coisa do fruto da sua lavoura ao Senhor. E ofereceu qualquer coisa que ele pôde pôr a mão logo, rápido, e levou. Ao passo que o seu irmão Abel, nos é dito, trouxe das primícias do seu rebanho. Percebe como Moisés é sutil aqui? Ele trouxe o melhor do seu rebanho ao Senhor. Essa é uma primeira coisa que a gente
pode observar aqui. Portanto, a qualidade de suas ofertas reflete a condição de seus corações. E isso nós percebemos na maneira como ele escreve aqui. O que Moisés nos diz é que agradou-se o Senhor de quem? De Abel. Veja, primeiro o Senhor se agrada do ofertante. E porque ele se agrada do ofertante, Abel, ele se agrada da sua oferta. A motivação por trás de Abel, o tipo de sacrifício, a qualidade do sacrifício de Abel. Deus se agradou de Abel. Portanto, ele se agradou e recebeu a sua oferta. E o texto continua, mas Deus não se agradou de Caim. Portanto, ele não recebeu a sua oferta. A interação entre Deus e Caim revela que a causa fundamental da rejeição de Caim está nele mesmo, na sua infidelidade, no seu coração e não no tipo de oferta que ele trouxe. Veja os versos 6 a 7 mais uma vez. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? O Senhor não está falando da oferta. Se procederes bem, veja, conduta. Se o teu coração estiver no lugar certo, se procederes bem, não é certo que serás você, Caim, aceito. Veja com que Deus está preocupado. Se procederes bem, serás aceito. E é justamente isso que os escritores do Novo Testamento testificam para nós. Em Hebreus 11:4, nós lemos, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele é justo, suas ofertas são recebidas por Deus. Em 1 João 3:11 a 12, o apóstolo nos diz, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim. João está falando de irmãos em Cristo aqui. Ele traz o exemplo de 2 irmãos de sangue. Não como Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justas. Porque ele era do maligno, as suas obras eram más, a sua oferta, portanto, era má e recusada por Deus. Percebe? Mas Deus, mesmo diante de tudo isso, é gracioso ao manifestar o seu descontentamento e a advertir Caim sobre o perigo do seu pecado. Veja Deus, mais uma vez, entrando em um processo de reconciliação, buscando o ofensor. Ele é o ofendido, mas ele busca o ofensor para adverti-lo. Caim, por quê? Veja, se você proceder bem, eu te aceito. Você vai andar comigo como seu irmão. Da graça. Deus é gracioso. Antes de punir, Ele dá oportunidade para arrependimento. Mas ao invés de arrependimento e reforma, Caim reage com ira, fica emburrado. Mas ainda assim Deus o adverte a reformar seu coração e fazer o que é reto. Servir a Deus com integridade, com sinceridade, sem reservas. E o que acontecerá com ele se ele não ouvir a advertência de Deus, o Supremo Reconciliador? Moisés nos diz, ele será dominado pelo pecado. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você percebe um paralelo entre as palavras de Deus a Caim e as palavras de Deus à mulher em 3,16? Ele te dominará, se referindo ao marido. Agora ele diz a Caim, o pecado te dominará. Consequência do pecado. O pecado deseja controlá-lo, Deus lhe adverte, e ele precisa dominá-lo. Irmãos, olhem para mim. Nós temos apenas 2 opções de serviço. Ou nós servimos ao nosso Senhor e mortificamos o pecado em nós, ou nós servimos ao pecado
e somos dominados por ele. Não há meio termo, não há em cima do muro. Jesus foi muito claro: quem comigo não ajunta, espalha. Há apenas dois caminhos, um largo e um estreito. Há apenas dois senhores. Deus deixa isso claro a Caim. Ou eu ou o pecado. Mas o pecado é sagaz. Ele faz com que criaturas estupidificadas pelo pecado acreditem piamente que elas conseguem dominar o pecado, que elas fazem apenas aquilo que querem, que são autônomas, que quando quiserem parar, elas param. E durante todo esse processo, o pecado tem um cabresto muito curto, dominando aquele que não tem a Cristo Jesus, que não serve ao Senhor, ditando as regras, os passos daqueles que são dominados pelo pecado. Não há uma terceira via, não há zona neutra. E como Caim responde à advertência de Deus? Veja o verso 8. Disse Caim a Abel, mesmo depois da oferta de graça de Deus, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ao invés de se arrepender, Caim se afunda ainda mais no pecado. Este realmente o dominara como Deus havia previsto. Nós temos então a intensificação do pecado em curso, natural a um coração inflexível. Caim comete o primeiro assassinato traiçoeiramente e ainda pior, fratricídio. Ele mata o próprio irmão de sangue. E por que Caim matou Abel, irmãos? O que Abel havia feito contra o seu irmão? Qual a ofensa de Abel contra o seu irmão mais velho? Ele apenas ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Mas nada disso tinha a ver com Caim, era Deus e Abel. Caim mata Abel porque ele era incapaz de matar a Deus. Que é isso que o pecador quer fazer. É isso que ele precisa fazer para ser autônomo. E se ele não consegue matar a Deus, ele mata aquilo que é o mais próximo de Deus, que é uma imagem de Deus. Ele mata um ser humano à imagem do Criador. Ele mata a Deus em efígie. Pecado é muito mais sério do que às vezes nós consideramos. Ele é uma agressão, uma ofensa, um ataque ao soberano Criador de todo o universo. Santo, santo, santo. E o pecador, no fundo do seu coração, gostaria de se desfazer desse ser que o impede de dar vazão aos seus desejos ímpios e pecaminosos de uma vez por todas. Mas se vê incapaz de fazê-lo, mas morre tentando fazê-lo. Queridos irmãos, qual a qualidade da sua oferta ao Senhor? É ela proporcional à sinceridade de suas afeições por Deus? É óbvio que nós não precisamos mais sacrificar animais ou cereais ao Senhor. No entanto, em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo inicia a sua exortação dizendo: portanto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereça a sua vida, a nossa vida, é um sacrifício constante a Deus. Qual a qualidade desse sacrifício? O que Deus tem recebido de você? Qual a qualidade de sua devoção e entrega ao Senhor? Certamente eu sei que Deus concedeu dons e vocações a cada um de nós aqui. O que você entrega ao Senhor? Como você oferta aquilo que Ele tem te dado? Na igreja anglicana, no momento de ofertas, há um dito, na maior parte das igrejas da Inglaterra, em que, no momento em que as ofertas são dadas, eles recitam todos juntos, dizendo: Senhor,
nós entregamos apenas aquilo que de ti temos recebido. Tudo que nós oferecemos ao Senhor, bens materiais, mas muito mais do que isso, a nossa vida, como nós ouvimos aqui mais cedo, a nossa fé, o nosso coração, vem dele. Mas nós podemos entregar ou como Abel, ou como Caim. Vir à igreja, domingo sim, domingo após domingo, levantar as mãos e cantar com um coração apodrecido pela inveja, pelo rancor e a rebelião contra Deus. Nada mais faz para o pecador senão acumular mais ira no dia final. Como Caim tenta se oferecer algo superficial, impensado, sobras. Alguns aqui, como nós vimos ao longo desses dias de conferência, têm a incumbência, pastores têm a incumbência de treinar os crentes na palavra de Deus. Há esmero em seu preparo pessoal para treinar os membros do corpo, professores de seminário, como eu. Há esmero na maneira como nós nos preparamos para treinar os nossos alunos na palavra e na piedade. À semelhança de Caim, corremos o risco de ofertar apenas sobras, irmãos. Sobra do tempo. Não tem um tempo para nada, não tem um tempo para isso. Se sobrar, a gente oferece. Não a melhor parte. O tempo a sós com o Senhor, em serviço à igreja, em cuidado dos nossos irmãos. Se sobrar tempo, nós oferecemos. Sobras do dinheiro, sobras dos talentos, sobra dos anos de vida. Às vezes nem as sobras dos anos. Quem dera o Senhor seja tão gracioso com aquele que assim o faz, como foi com Caim, ao ponto de permitir tempo para que ele seja advertido a reformar a sua vida e ser aceito diante de Deus para que a sua oferta seja igualmente aceita. Então, em primeiro lugar, nós vimos o pecado de Caim, um cenário é montado, o pecado é intensificado através da vida de Caim. Então nós temos em segundo lugar aqui o anúncio do julgamento de Deus, nos versos 9 a 12. Leia comigo. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Assim como em Gênesis 3, Deus inicia o seu julgamento com uma pergunta. Lembra de Gênesis 3? Adão, onde vocês estão? Deus usa o mesmo método. Caim, onde está o teu irmão? Caim descaradamente mente a Deus. Não sei. E além de mentir, é petulante. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Acaso sou eu protetor do meu irmão? Ora, Abel era um pastor de ovelhas, não é? Caim estava perguntando a Deus: acaso sou eu pastor do pastor? Eu tenho que pastoreá-lo agora? Eu tenho que cuidar dele agora? Assim como Adão não cuidou do jardim, não o protegeu contra ameaças externas, permitindo que a serpente tivesse vantagem, Caim não guardou, não cuidou, não protegeu seu irmão. Deus não precisou responder a esta pergunta retórica infame de Caim. Porque se Deus tivesse que responder a esta pergunta, não há dúvidas de que ele responderia: sim, você é responsável pelo seu irmão. Você é, sim, guardador do seu irmão. Todos vocês são guardadores uns dos outros. As imagens de Deus. Sua completa negação de responsabilidade mostra que o seu coração estava muito mais endurecido do que até mesmo o coração de Adão. Porque Adão ao menos reconhece que houve algo, que alguma coisa errada aconteceu e que pelo menos a mulher é responsável, com toda a desculpa que Adão dá. Porque Adão, em sua covardia,
não só não protegeu o jardim, como culpa a mulher que Deus lhe deu. Ah, Senhor, aconteceu mesmo alguma coisa aí, mas olha, a mulher que tu me deste, essa comeu do jardim. Veja o que você sabe o que Adão está fazendo. Adão não está simplesmente culpando a mulher, Adão está culpando a quem? A Deus! Se não tivesse me dado a mulher, estava tudo bem. Tudo tranquilo. A mulher, como boa seguidora do marido, disse, não, a culpa não é minha, não. A culpa é da serpente. A serpente olhou para trás, não tinha mais ninguém para culpar mesmo. Eu acho que sou eu mesmo. Não tem outra coisa. E essa é a dinâmica do ser humano. Mas Caim é ainda mais descarado. Não sei, mente e diz, olha, não tenho nada a ver com isso, não é minha responsabilidade. Mas a terra entrega Caim. Lá no Ceará a gente fala que a terra caboetou Caim. A terra falou, não, Senhor, ele matou mesmo. Deus diz, o sangue do teu irmão clama a mim da terra. Qual é a punição de Caim? Deus intensifica a punição de Adão sobre ele. Não apenas o cultivo seria difícil, mas Deus diz para Caim agora que a terra não daria o fruto a ele. Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas ele foi lançado ainda mais longe que os seus pais. Irmãos, preste atenção no que está acontecendo na dinâmica diante dos nossos olhos. Quando não há arrependimento, o pecado pode dar origem a uma sucessão crescente de transgressões cada vez mais graves. Pecado não confessado é uma fonte para outros pecados. Caim não confessa o seu pecado e a coisa vai se avolumando e a punição vai crescendo também. Veja um exemplo de Davi mais à frente. Se nós não temos a mesma dinâmica de um pecado não confessado gerando uma cadeia de pecados cada vez mais intensos. O texto de 2 Samuel nos diz que no tempo, começa assim o capítulo 12, no tempo em que os reis saíam para guerrear, onde estava o grande rei Davi? A passear pelo palácio. No tempo em que os reis saem para guerrear, está lá Davi ocioso, passeando pelo templo. O que é que acontece em seguida? Na sua ociosidade, ele vê. Quando ele vê, ele cobiça. Quando ele cobiça, ele toma. Mesma dinâmica de 1 João, capítulo 2, verso 15. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Começa assim, a gente vê e depois toma. E depois daí é uma aspiral de pecados e impiedade de Davi em proporções cada vez maiores. Do adultério ao assassinato de um homem inocente e fiel ao rei e ao exército de Israel. O pecado, irmãos, assume o controle, sagazmente. O que acontece aqui é muito semelhante ao que nós encontramos em interiores do Nordeste. Antigamente, eu acho que hoje está um pouco mais sofisticado, mas antigamente, quando um ladrão queria invadir um prédio e havia apenas uma pequena janela, um pouquinho mais alta, um portilho acima da porta, que era fácil abrir, esse era o ponto de entrada para o prédio, mas ele não conseguia passar por ali. Então, o que é que ele faria? O que é que ele fazia? Ele aliciava uma criança, raquíticazinha, fininha, magrinha, passava aquele indivíduo, aquela criança pelo portilho, ele entrava, abria a porta e os bandidos maiores entravam. Não é isso que o pecado faz com o ser humano? A gente cultiva os que nós consideramos pequenos no coração, não nos arrependemos, não confessamos, eles entram e abrem a porta para outros maiores. Veja como a intensificação continua. Lameque, descendente de Caim, logo depois, se Caim mata um, Lameque mata 2. E a coisa vai piorando. Perceba como o distanciamento de Deus afeta todas as esferas de relacionamentos, irmãos, especialmente relacionamentos interpessoais. Quanto mais distante a humanidade se tornou de Deus, no capítulo 4, por exemplo, mais distante ainda do que no capítulo 3,
mais complicados e bagunçados os seus relacionamentos interpessoais. Com Caim e Abel, depois Lameque com bigamia, 2 assassinatos, e a coisa vai se tornando cada vez mais complexa e problemática com o passar do tempo. Quanto mais distante de Deus, quanto mais alienado de Deus, mais bagunçados as demais esferas de relacionamento. Esse comportamento de petulância de Caim, acaso sou eu responsável por meu irmão, permanece até hoje em nossas igrejas. Talvez você mesmo já tenha murmurado, talvez só murmurado, uma pergunta semelhante à de Caim. O que é que eu tenho a ver com isso? Você vê o seu irmão em pecado ou em risco, o que é que isso tem a ver comigo? Você vê um irmão ou irmã precisando de restauração, o que é que isso tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo. E se você já murmurou esse tipo de coisa, já nutriu esse sentimento no coração, Deus responde, tem tudo a ver com você. São membros do mesmo corpo. Tenta cortar um dedo, corta fora um dedo, tenta decepar um dedo, e vê se a sua cabeça não vai sentir a dor. Vê se você não vai chorar, os seus olhos. Mas o que é que seus olhos têm a ver com o dedo? Faz o teste. Não faça o teste. Mas se por acaso você der uma martelada no dedo, você vai fazer o teste sem querer, você vai ver que todo o corpo vai sentir. E vai ver que tem muito a ver com aquele dedinho pequenininho lá. Não assumir a responsabilidade, irmãos, não nos isenta dela. O pecado levou Caim a tirar a vida do seu irmão. Por outro lado, nós temos um outro exemplo muito mais positivo. Veja o exemplo do Senhor Jesus, que, quando nós éramos ainda pecadores, deu a sua vida por nós. Abel era inocente no que diz respeito ao relacionamento com Caim e foi assassinado. Jesus era inocente em todos os aspectos e entregou a sua vida pelos seus assassinos, pelos seus executores. Esse é o exemplo de Cristo Jesus para nós, o nosso irmão e o nosso Senhor. Em terceiro lugar e último, nós encontramos agora o julgamento e a graça de Deus, nos versos 13 a 16. Então, verso 13, disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Você já experimentou aquilo de, eu não me arrependi do meu pecado, mas quando eu vi a consequência do que eu fiz, isso não é a mesma coisa que arrependimento. Em algum lugar, eu não vou dizer onde, um aluno entregou a mim um trabalho, que foi, aliás, entregou para o professor um trabalho que ele plagiou o trabalho inteiro. E eu, como coordenador do curso, depois fiquei sabendo, ele enviou uma carta para mim confessando que havia plagiado o trabalho. Poxa, eu já peguei alguns plágios antes, mas nunca ninguém confessou o pecado para mim e tal. E aí, quando eu fui conversar com o professor, ele disse, não, eu passei 1h30 lendo o trabalho com ele. Somente quando eu mostrei por A mais B que ele plagiou, foi que ele reconheceu que havia plagiado. Filho de Caim. É assim mesmo, é isso que nós fazemos. Nós resistimos ao arrependimento, mas quando somos pegos, não, Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra. E da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. No verso 16, irmãos, nós temos aqui a execução do julgamento divino. Caim é expulso para ainda mais longe do jardim. O pecado vai distanciando gradualmente o homem de Deus. Pode estar presente de corpo, mas ele está distante do Senhor. No entanto, em meio ao caos iniciado em Gênesis 3, nós encontramos um lampejo da graça de Deus, dando-nos esperança. Deus ainda assim protege,
guarda. Caim teme a justa retribuição do seu pecado. Em um contexto de identidade corporativa, ser excluído da comunidade significava mesmo perder proteção. Mas Deus mesmo resolve proteger o ímpio ao impor uma condenação a qualquer que o matasse. E põe um sinal para identificá-lo. Deus havia dado um sinal de sua graça no capítulo 3, da semente da mulher. Nós teremos um que vai pisar a cabeça da serpente, e também ao cobrir ao primeiro casal que tentou fazer expiação pelo seu próprio pecado, se cobrindo, mas Deus diz, não, eu resolvo, eu somente consigo resolver o problema do pecado. Agora nós temos mais um sinal da graça de Deus. No capítulo 5, nós temos o capítulo do cemitério das Escrituras. Lembram? Nós começamos com alguns exemplos de genealogia. Fulano de tal nasceu, viveu tantos anos, gerou Cicrano, Beltrano, viveu mais tantos anos e morreu. E isso vai se repetindo, morreu. Em Gênesis 3, no dia em que comeres daquele fruto, morrerás. Capítulo 4, assassinato, mais 2 assassinatos. Capítulo 5, e morreu. Deus massificando no leitor das Escrituras a seriedade do pecado e do julgamento. Mas mesmo assim, no capítulo do cemitério das Escrituras, Deus nos dá graça. Enoque viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e não foi mais encontrado na terra. Por quê? Ele andava com o Senhor. Amém. Amém. E glória ao Senhor por isso. Nunca há ameaça de punição divina pelo pecado, sem oferta de perdão e de graça. Concluindo, irmãos, recapitule comigo aqui aquilo que nós falamos brevemente. O cenário original em Gênesis 1 e 2 descreve um mundo perfeito em harmonia. O primeiro casal desfruta de relacionamentos perfeitos com Deus, um com o outro e com a natureza. No entanto, o pecado quebra essa harmonia e destrói a unidade da criação. Essa é a crise, a grande virada na história, o segundo ato do drama das Escrituras. A quebra do relacionamento fundamental divino-humano afeta, então, todos os demais relacionamentos. A separação de Deus resulta na separação entre seres humanos e o mundo. O restante dos capítulos dessa introdução das Escrituras, capítulos 4 a 11, elabora, desenvolve e explica ainda mais a intensificação da crise. O homem é expulso do jardim no capítulo 3, o assassinato de Caim e de Lameque no 4, a descrição do reinado macabro da morte em Gênesis 5, a violência da geração de Noé e a punição do dilúvio em Gênesis 6, culminando com o exemplo máximo de fragmentação na tentativa desastrosa de invasão do céu no episódio da Torre de Babel, seguida pela punição da multiplicação das línguas e dispersão do povo. No restante do drama das Escrituras, essa alienação de visão segue em curso com alguns pequenos lampejos de graça divina. E qual a solução? Jamais encontrada no Antigo Testamento. Os profetas logo entenderam que a restauração definitiva da unidade original permanece ao longo das Escrituras uma esperança futura a ser realizada no dia do Senhor. E no centro do plano divino anunciado pelos profetas estava a reunificação da criação encontrada na promessa do Messias, apropriadamente chamado de o Príncipe da Paz, em Isaías 9, sob cujo poder a natureza seria pacificada, toda a oposição a Deus destruída, e Israel seria restaurado e reconstituído luz para os gentios, os quais se uniriam a Israel na adoração a Yahvé. O clímax, o terceiro grande ato do drama está na vinda de Cristo Jesus, a solução para este grande problema, o grande reconciliador, o grande reunificador de toda a criação. Quando ainda éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus Cristo.
Falta um ato apenas. E o desfecho final? Nós temos a solução para a crise e o desfecho final. E eu quero encerrar com isso. A história da Bíblia é muito bem estruturada do início ao fim. O que em si só é um grande milagre de Deus. Tantos autores ao longo de tanto tempo, tantos escritos em línguas diferentes, em culturas diferentes, e nós temos uma unidade sobrenatural nas Escrituras. Mais do que isso, elas são estruturadas com algo semelhante a colchetes. No início, Gênesis 1 a 3, e no final, Apocalipse 21 e 22. Se em Gênesis 1 e 2 nós temos o paraíso perfeito e em Gênesis 3 nós temos a destruição do paraíso, a Bíblia se encerra com a promessa de que tudo que foi perdido em Gênesis 3 seria restaurado na consumação dos tempos. A história do drama das Escrituras termina com novos céus e nova terra. Um retorno ao jardim perdido, onde a justiça e a paz reinarão para sempre em um estado de eterna harmonia. E eu quero encerrar lendo 2 textos de Apocalipse. Primeiro, Apocalipse 21, você pode conferir comigo, que vão exemplificar como as Escrituras terminam, digamos assim, no ponto em que ela começa. Apocalipse 21, versos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra. No início criou Deus céus e terra. Gênesis 1, 1. Vi novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lembram? Não mais visitando o jardim na viração do dia. Deus tabernaculará com eles. Montará a sua tenda no meio do seu povo, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, toda lágrima e morte causada por Gênesis 3. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Capítulo 22, versos 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida. Lembra do rio da água da vida no jardim? Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça há uma outra margem. De uma outra margem do rio está o quê? A árvore da vida. Adão e Eva perderam acesso à árvore da vida quando eles pecaram e foram lançados fora do jardim. Mas o novo céus e a nova terra, nós teremos acesso à árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, o céu, o desfecho final é Cristo, é Deus. Há uma música em inglês que diz assim, ele começa a perguntar sobre todas essas promessas de Apocalipse e se questionar, mas será que haverá rua de ouro? Será que haverá um mar de cristal? Mas se o mar não existe, como haverá um mar? O que é isso? E como serão as minhas roupas e aquilo outro?
E no coro da música ele diz: não me importa a cor da minha vestimenta ou o ouro da coroa, contanto que Cristo esteja lá, é ali que eu quero estar. O céu é Cristo Jesus. O desfecho é reconciliação plena com Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, nós ansiamos pelo dia em que poderemos contemplar a Tua face, comer da árvore da vida, habitar, ó Deus, no Teu tabernáculo, no jardim restaurado, ver o nosso Senhor que por nós morreu na cruz, derramando sangue inocente quando éramos os Teus acusadores e algozes. Senhor, obrigado por tão grande promessa, por tão grande salvação. Que, ó Deus, reconciliados contigo, sejamos aceitos e a nossa oferta agradável aos Teus olhos. Em Cristo Jesus. Amém.